Olá, meu nome é Écio, sou diretor da Beta Analítica, para quem já conhece o meu trabalho. Sou pesquisador na área de ecologia e atualmente trabalho no Centro de Pesquisa e Estudos Florestais CREAF, da Universidade Autônoma de Barcelona. E hoje venho aqui para falar para vocês um pouco sobre os tipos de ordenações que podem ser utilizados em análises multivariadas e que normalmente se gera confusões entre a escolha desses tipos de análise. E por isso que eu vim aqui tratar desse tema, é um tema recorrente que as pessoas nos procuram para análise e suporte sobre esses temas. Então, eu vou passar aqui de uma forma simples, né, e espero que didática, a como considerar que tipo de análise de ordenação escolher para os seus dados, ok? Bom, então, primeiramente, nós temos o que são chamadas análises irrestritas, né, que são por exemplo, a mais famosa, a PCA, né, a análise de componentes principais. A PCA, né, ela é chamado de um método irrestrito porque ela considera a análise de dados somente em uma matriz de dados, ou seja, só tem a matriz dependente, né? Não tem duas matrizes sendo analisadas. Então, ele vai buscar identificar variabilidades dentro da matriz dos dados no espaço multivarial dessa matriz por si própria, independente da influência de variáveis em uma segunda matriz, né? Para isso, para verificar a proximidade, né, e a correlação dessas variáveis, sejam amostras, ou outros tipos de variáveis, como espécies, dados bioquímicos, dados de clima, dados de setor comercial, de produção agrícola, enfim, diversos outros. É, Ele utiliza para avaliar as correlações e proximidades dessas variáveis no espaço multivariado à distância euclidiana, né, que é base de muitos métodos multivariados. E os tipos de variáveis comumente utilizados para serem analisados com a PCA envolvem dados quantitativos que avaliam essas correlações e distâncias lineares, né, entre as variáveis, já que se trata do uso de uma distância euclidiana. E um cuidado que você deve ter, né, na sua matriz é que, por exemplo, uma amostra tenha dois zeros numa mesma linha de dados, né, duplos zeros. Isso gera confusões na hora das análises, né? Então, são detalhes que se tem que ter uma atenção na organização dos dados desde o princípio, previamente à análise. Então, nós temos um segundo tipo de análise, que é a análise discriminante redundante, a RDA, né? Análise discriminante de redundância, que ela é um método ambos irrestrito e restrito. Ela é irrestrito no sentido de que a função, por exemplo, a função RDA do pacote Figan no R, pode ser utilizada para construir uma PCA, né? Então, ela utiliza somente uma matriz, né? E ela também, como um método linear, utiliza a distância euclidiana para calcular as relações e a distância entre as variáveis no espaço multivariado. Admite dados quantitativos também, certo? Mas não admite dados categóricos, por exemplo, né? Já a análise de correspondência canônica, ela admite
dados ambos quantitativos e qualitativos que estejam avaliando relações unimodais entre as variáveis, né? E para isso ela se baseia numa outra distância, né? É uma distância que quadrado, certo? E a RDA, como a CCA, podem ser utilizados como métodos restritivos, né, que consideram duas matrizes de dados, não só uma matriz de dados, como considera a PCA, ok? Vamos entrar em mais detalhes sobre isso aqui agora a seguir. A análise de componentes principais, a PCA, ela tem como principal função a redução da dimensionalidade dos dados, ou seja, ela você submete a ela uma matriz com a quantidade razoavelmente considerável ou grande de variáveis, por exemplo, variáveis físico-químicas de solo ou diversas variáveis de clima, ou condições de cultivares agrícolas, ou condições para vendas de imóveis no setor imobiliário, etc., ou diferentes traços funcionais de espécies, enfim, uma série de exemplos que podem ser pensados. Você submete essas matrizes com variáveis que representam uma determinada característica, igual eu mencionei, né, ou traços de espécie, ou variáveis de solo, ou setor imobiliário, etc. E você quer reduzir a dimensionalidade grande desses dados para uma dimensão de menor quantidade de informação que sumariza e extrai informações principais desse contingente maior de dados e te demonstra tendências, certo? Então, é muito utilizado, por exemplo, a PCA, né, por exemplo, métricas como a PCA, por exemplo, para analistas de dados que trabalham com marketing digital, por exemplo, e que utiliza diversas variáveis indicativas de preferências de usuários online para segmentar os tipos de classes de usuários em detrimento de índices de interesse que são quantificados numericamente para que tenha um indicativo mais conciso, mais sumarizado para fornecer aos tomadores de decisão, às empresas, etc., né, de como segmentar melhor o público, onde investir melhor o dinheiro, né, para alcançar determinado público em detrimento de outro, né? Então, com isso, podemos dizer, nesse exemplo, assim como nos outros dados, que a PCA identifica os níveis de proximidade e correlação entre as variáveis. Como nós podemos ver aqui nesse gráfico, né? Nós temos aqui três tipos de mata atlântica, certo? Nós temos aqui algumas variáveis químicas de solos, né? pH, potássio, cálcio, alumínio, e os tipos dessas florestas de Mata Atlântica, destacadas as formações dos grupos delas, né? Aqui através dessas elipses, a partir dos atributos químicos de solo. Ou seja, a única matriz de dados que foi fornecida para essa análise de PCA foi somente uma matriz contendo essas variáveis de solo aqui. Então, se conseguiu demonstrar como se agrupam os tipos de Mata Atlântica, né, como se relacionam os tipos de Mata Atlântica e se dividem, né, se separam ou então se aproximam no espaço multivariado, em detrimento dessas variáveis. Então, aqui se consegue identificar, né, quais grupos têm maior ligação com quais tipos de variável, né? Por exemplo, aqui a floresta ombrófila, que tem
uma ligação forte aqui com o pH, por exemplo, né? E assim você consegue identificar gradientes, né? Identificar classes, identificar como os grupos se relacionam aqui no espaço multivariado. Então, essa é a principal função da PCA, né? Porém, nós temos dois tipos de PCA, que é a PCA de correlação, que tem como função essa redução da dimensionalidade. Por quê? Porque ela vai pegar todas as variáveis que são altamente correlacionadas, ou seja, por exemplo, grupos de amostras de um tipo de floresta e agrupar isso no espaço multivariado mais próximo ao tipo de variável de solos que melhor se identifica com aquele tipo de floresta, né? E aí vai reduzir essas variáveis de solo àquele tipo de floresta, por exemplo, e indicando qual tipo de atributo de solo está mais relacionado com qual tipo de floresta, está mais correlacionado. Então, reduz isso ao tipo de floresta. Tal tipo de floresta é indicado por tais variáveis de solo, né? Então, faz uma correlação, a redução dessa informação para um único atributo, que seria um determinado tipo de floresta, por exemplo. E esse tipo de PCA, de correlação, ele é útil principalmente quando você tem dados cujas variáveis são de diferentes magnitudes, ou seja, de diferentes unidades de medida, ou com uma alta variabilidade entre si, né? Nas próprias variáveis físico-químicas do solo, muitas vezes temos unidades de medidas distintas, né? Algumas são de miligramas por cada 100 gramas, outras são de grama por tantas gramas, né? E você tem outros que são percentis, né? Como, por exemplo, percentual de nitrogênio no solo. Então, são variáveis de diferentes unidades, de diferentes magnitudes. E nesse caso, esse tipo de PCA, você deve submeter dentro, se você estiver utilizando o R, por exemplo, dentro do comando de execução da análise, uma função de scaling, uma função de normalização que padroniza, né, esses dados dessa matriz para que dilua esse efeito de desigualdade entre as magnitudes, né, distintas, se são variáveis com alta variabilidade ou de diferentes unidades de medida, certo? E nós temos outro tipo de PCA, que é a de covariância, que se você tem já, por outro lado, dados na sua matriz dependente que são padronizados, ou seja, não tem esse problema de diferença de magnitude das unidades de medida das quais as variáveis provêm, ou então, né, não tem uma alta variabilidade entre elas, você pode utilizar essa PCA de covariância, certo? E ela vai avaliar os dados obtidos, né, por exemplo, sobre uma mesma unidade de medida, ok? Bom, então, seguindo aqui, falamos sobre um primeiro tipo de análise restritiva, nós falamos da PCA, que é uma análise de ordenação irrestrita, porque utiliza somente uma matriz, serve para identificar tendências, né, gradientes dentro de uma única matriz de dados. Mas, se você quiser identificar que fatores influenciam diretamente na formação desses gradientes, dessas classes, desses agrupamentos nos dados, utilizando uma segunda matriz, coisa que a PCA não faz, e se essa relação assume formas lineares, essas relações, você pode utilizar uma RDA, uma análise discriminante redundante. Ela vai permitir essa análise direta
de gradientes, né? Por exemplo, se você tiver trabalhando com ecologia e você quiser entender que tipo de fatores influenciam na distribuição de espécies de uma matriz dependente de composição de espécies em diferentes tipos de floresta. Você pode utilizar uma matriz explicativa, uma segunda matriz independente, que contém, por exemplo, variáveis de clima ou de solos, né, para explicar o comportamento, a distribuição dessa primeira matriz, dessa matriz dependente, no espaço multivariado. Quais são as variáveis que influenciam a distribuição das espécies ou das amostras, né? Que no caso seriam os tipos de floresta, né? Por exemplo. Então, você pode utilizar, se essas relações são conhecidamente lineares, uma análise do tipo RDA, né, que também pode ser executada, por exemplo, e amplamente usada com a função RDA do pacote Vigo, né? Então, esse tipo de análise restritiva, por que restritivo? Porque você está utilizando a segunda matriz, que é a matriz independente, para explicar o gradiente observado na distribuição dos dados na primeira matriz. Então, ou seja, essa matriz independente, que contém as variáveis explicativas, está restringindo o comportamento da primeira matriz. E aí se formam eixos canônicos, os famosos eixos canônicos, que tem na RDA, na CCA, que vamos falar aqui a seguir, que são nada mais do que as combinações dessas variáveis explicativas, das variáveis na matriz independente, certo? Então, aqui nesse gráfico, por exemplo, nós temos aqui as amostras, né, por exemplo, distribuídas, que seriam poderiam ser amostras numeradas, identificando diferentes tipos de coisas, né, de tratamentos ou o que seja, e as variáveis aqui, novamente, exemplo de variáveis de solo, por exemplo, relacionados com esses grupos, né? Suponha que aqui estivesse numerado cada um desses pontinhos e cada um estivesse representando uma coisa distinta, um tratamento distinto, por exemplo, aqui estaria indicando, né, por exemplo, o fósforo aqui, com qual desses tratamentos estaria ele mais relacionado, com quais estaria mais relacionado, como ele está restringindo a distribuição de quais amostras está e tratamentos está restringindo a distribuição, está influenciando a distribuição aqui no espaço multivariado. Então, por isso, a análise restritiva. E uma coisa que também é bacana nesse tipo de análise, que ela permite um passo além da PCA, dependendo do seu objetivo, se o seu objetivo for avaliar que tipo de fatores influencia na formação dos gradientes que você observa na distribuição de amostras, né, ou de outras variáveis no espaço multivariado, é o teste de hipótese, porque esse tipo de análise, né, como é uma forma de regressão multivariada, RDA, CCA, permite que você calcule uma nova que é sobre o modelo RDA ou CCA que vai te dar se basear num teste F, por exemplo, no caso da RDA, e te vai fornecer com esse teste de F também um p-valor que vai mostrar a significância dos efeitos, né, de cada uma das variáveis preditivas contidas na matriz explicativa restritiva, e assim, ou seja, demonstrando assim o nível de significância da relação de cada uma dessas variáveis explicativas no seu papel restritivo na variável, na matriz dependente, certo? Então, ou seja, se estivéssemos avaliando a influência de variáveis de solo na matriz de composição de espécies em diferentes tipos de floresta, se o fósforo tivesse
um TSF com o p-valor significativo, isso indicaria que ele está influenciando significativamente, é um dos atributos que influencia significativamente na restrição, ou seja, em como se distribui as amostras, os tratamentos no espaço multivariado. E, além disso, a RDA, como a CCA também, permite que seja calculado para os seus modelos um R quadrado ajustado, né? Como sabemos lá da clássica regressão linear, o R quadrado, ele permite avaliar o percentual de variância explicativa é, que o modelo atinge, né? Ou seja, o quanto que aquele modelo explica de variação dos dados que são apresentados para ele, ou seja, no caso de uma análise restritiva, o quanto que, no geral, os dados fornecidos na variável, na matriz explicativa, restritiva, explica da matriz dependente, ok? E, por fim, nós temos também a análise CCA, que é a famosa análise de correspondência canônica, bastante utilizada também, e ela é uma forma canônica da CA, que é a análise de correspondência somente, que é, assim como a PCA, uma análise irrestrita, somente considera uma matriz, é muito utilizada para identificar distância, ou seja, agrupamento ou distanciamento de variáveis no espaço multivariado. E então a CCA, ela representa uma forma canônica da CA, incorporando elementos da regressão múltipla baseados na RDA, né? Porém, a RDA, ela assume relações não lineares enquanto baseados na distância euclidiana, como mencionado, enquanto a CCA se baseia na distância aqui quadrada e permite, né, que você analise relações unimodais simétricas entre a matriz resposta e a matriz explicativa restritiva, né? Reforçando, mais uma vez, que a CCA, ao contrário da RDA, ela permite que você avalie ambos dados qualitativos quanto quantitativos. Então, por exemplo, sua matriz restritiva, sua matriz explicativa pode ter tanto variáveis quantitativas quanto categóricas para avaliar a influência na sua matriz dependente, né? E com isso, assim como a RDA, a CCA permite uma análise direta de gradientes nos dados, ou seja, quais variáveis na matriz restritiva, explicativa, que influenciam os gradientes nos dados formados, né? Aqui, nesse gráfico, nós temos exemplos de algumas espécies, né, sendo distribuídas aqui de acordo com as suas amostras, que são esses números que aparecem aqui, e variáveis de solo, indicando com quais amostras, né, elas são mais relacionadas e quais espécies, né? Por exemplo, aqui o nitrogênio está bastante relacionado com a amostra 14 e com essas espécies aqui, né, próximas à amostra 14. Então, você consegue avaliar que fator, né, está restringindo nessas espécies, nessas amostras, ou seja, nesse caso, o nitrogênio está restringindo, está explicando, por exemplo, bastante a amostra 14 e as espécies próximas a ela, ok? Bom, então, essa era a explicação que eu tinha para dar para você hoje, e espero que te seja útil. Era para ser uma explicação simples, didática, mas que te ajude na sua tomada de decisão na hora de escolher o método de ordenação correto para a análise dos seus dados. Fica de olho no nosso canal, se inscreva para receber as notificações. Vamos estar intensificando
Esperamos intensificar com mais frequência nossas produções de conteúdo e compartilhe se você gostou do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.